Oi, Nath, bom dia a todo mundo. Tudo bem? Bom dia, Henrique, tudo bem? Tudo show. Eu tô tentando lançar no YouTube, mas você pode iniciar quando você quiser, tá? Fique à Tá vontade. bom. Vou dar mais uns minutinhos que eu acho que o pessoal deve estar entrando ainda. Beleza. Bem, eu vou iniciando. Bom dia, gente. Mais um domingo aqui, tá friozinho, mas vamos que tá tudo certo. A última aula, só pra gente dar uma relembrada, a gente fez uma revisão. Foi uma aula um pouco mais corrida, mas eu acho que foi bom para todo mundo relembrar e também quem entrou agora mais recente no cursinho conseguir ter um pouco uma visão do todo, né? Foi até um pouco mais rápido, uma proposta mais gananciosa, mas eu acredito que foi bom. Depois eu vou até disponibilizar no Classroom o vídeo da aula, né? Então, assim, de repente eu quero relembrar a aula, as coisas que a gente passou desde o início do ano. Então, a gente consegue assistir esse vídeo de mais ou menos uma hora e dar uma boa relembrada, né? E qual que é a proposta da aula de hoje? A aula de hoje ela vai ser um pouco mais, vamos assim dizer, um pouco mais leve para a gente relembrar alguns conceitos, tá? A proposta de hoje é mostrar algumas coisas para vocês, corrigir alguns exercícios daquela lista que eu tinha passado há um mês atrás, no caso, né, umas 2 aulas atrás. Vou corrigir 2 exercícios, na verdade, que eu vi que o pessoal errou um pouco mais. E a gente vai fazer um Kahoot no final da aula, tá? Vamos lá. Só para a gente iniciar, vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a aula não vai ser com slide, gente. Vamos lá. Primeira informação que eu queria ver com vocês é sobre um site que a Bruna tinha falado na última aula, tá? Eu achei ele bem bacana. Eu não conhecia ele. Qual que é a proposta desse site, tá? Acho que a Bruna também tá aqui na aula, né? Esse site eu procurei um pouquinho depois, ele é válido, até mesmo aqui, se você clicar no mais, ele coloca algumas informações de onde ele puxa, né, essas informações. Então, ele vai puxar de organizações mundiais de estatística de vida, de informações aqui, por exemplo, ele tem alguma informação sobre número de carros, então ele vai puxar de sites regulamentados sobre o assunto, tá? E qual que é a ideia desse site? Ele, obviamente, ele não é um número real, então, Cauã tá levantando a mão. Cauã, você quer falar alguma coisa? Ou eu tô no chat também, se quiser mandar mensagem, eu tô olhando pelo celular, tá? Se você quiser, a gente muta o microfone e você consegue falar. Não sei se, opa, não sei se você quer falar alguma coisa. Ah, tá bom, sem problema. Acontece. Então, qual que é a ideia?
Então, por exemplo, aqui ele puxou de população mundial de 2019 que é projetado. Então, ele faz mais ou menos um cálculo assim, por exemplo, a cada segundo nasce, sei lá, 30 cidadãos no mundo. Só um exemplo, tá? Então, a cada segundo ele vai atualizando com esse número de acordo com alguma estatística que foi feita lá no passado. Vou colocar aqui para baixo para não atrapalhar muito. Então, ele faz de acordo com essa projeção, tá? Despesas do governo. Ó, se a gente colocar aqui no maisinho, ele vai colocar Organização Mundial de Estatística sobre Saúde, alguns lugares que ele procura. Aí, assim, é muito, muito, muito impossível de fazer um número real, né? Imagina, a prefeiturazinha lá de uma cidade do interior, ela não vai ter a mesma database que uma cidade maior como São Paulo vai ter. Então, a gente acaba tendo números projetados que é com base num número real, né? Então, assim, até lá no Kahoot, ou no Kahoot não, no Classroom, eu coloquei um plano de aula que eu estava devendo já há um bom tempo para vocês, tá? Se vocês forem aqui, tá escrito plano de aula, tá? Então, por exemplo, na aula de população eu já coloquei esse link. Tem algumas coisas que eu ainda não coloquei ou eu vou atualizando ao longo do ano. Quem não tiver inscrito no Classroom da minha matéria, lá no WhatsApp, no cursinho, lá na descrição, vocês conseguem ver todos os Classroom. Então, vocês conseguem ver qual que é o Classroom da minha turma e se inscreverem, tá? Se vocês forem aqui, ó, por exemplo, outras dicas, informações sobre populações mundiais em tempo real. Vai estar esse link lá, tá? Basicamente, aqui nesse plano de aula que eu coloquei, eu coloco, por exemplo, aula sobre população. O que a gente viu, basicamente, né? Algum vídeo do YouTube, alguma coisa falando sobre o assunto. Às vezes é uma aula revisão de algum professor, ou às vezes é um vídeo com alguma informação. Tentei fazer coisas que, às vezes, tem um tempo maior, mas que não sejam tão cansativas, tá? Mas aí vocês quiserem também me dar alguma dica, alguma coisa assim, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp ou em algum lugar e a gente vai atualizando isso daqui, tá? Algum texto. Geralmente, na maioria dos casos, é alguma reportagem, tá? Então, eu quero ver algum texto sobre o assunto para ver o que aquilo repercute na mídia ou como aquilo repercute em algum lugar. Então, tem. Aqui também tem lista de exercício. Acho que só das que eu coloquei, só tem uma que eu achei bem bacana, que tem muitos exercícios sobre o assunto. De restante, se eu não me engano, a maioria são poucos exercícios. Então, eu quero revisar esse tema, ou quero ver algum exercício para treinar, alguma coisa, aqui também tem um link, tá? E essas outras dicas, que eu coloquei em basicamente todos os tópicos, são filmes, livros. Aqui no exemplo, também tem gráfico de informação do IBGE, né, que para a população, por exemplo, é o mais usual, mas como eu falei, né, ele não é um dado tão atualizado igual esse que a Bruna passou. Atualizado assim, no sentido de, vou fazer uma pesquisa por ano, vou fazer um censo a cada 10 anos, então não é tão atualizado, né? Por exemplo, agora vai ter o censo 2020, então vai ter atualização da população projetada em 2020. Então, aquele site que a Bruna passou, ele é bem bacana porque ele vai mostrando algo meio projetado atual, entendeu? Se vocês olharem informação cada dia, vocês vão ver um número diferente de tudo. Até mesmo assim, dicas de filme, algumas de livros, eu tentei colocar coisas assim que são mais do dia a dia, que a gente consegue enxergar dentro de um filme, dentro de alguma coisa, de um livro, um assunto trabalhado na aula, mas que ele seja mais, como fala, mais de diversão, por exemplo, não um filme tão histórico, tão geográfico, um documentário, tá? Em alguns de vídeo eu tentei colocar documentário, que aí é mais específico, né? Aqui eu tentei colocar coisas mais relax, né? Então, depois vocês podem entrar lá e dar uma olhada caso a caso. Por exemplo, na aula de população, eu tinha indicado o filme e o livro, por exemplo. Então, coloquei aqui também para quem não pegou isso lá no começo do ano, tá?
Então, eu vou deixar lá no Classroom para vocês conseguirem ver. Uma outra coisa que eu trouxe para vocês, até relembrando um pouco do que a Bruna mostrou, eu me lembrei de uma coisa que é bem essa ideia de você atualizar dentro de uma projeção, tá? Que é o impostômetro. Deixa eu dar uma atualizada aqui, que eu acho que ele desatualizou. Ele não é assim, tão a ver com a nossa aula, mas eu acho ele muito bacana para ver algumas estatísticas, tá? Para quem não sabe, lá no centro de São Paulo tem um placar enorme e eu descobri muito tempo depois que eu trabalhava quase do lado desse impostômetro, eu não sabia na época, eu trabalhava na mesma rua que fica esse placar, eu fui lá até ver. É bem legal, assim, que mostrando quanto de imposto a gente paga em um ano, tá? Eu falo o Brasil como um todo, tá? E tem um site também, e assim, qual que é a base desse impostômetro? Ele não vai pegar lá nota fiscal por nota fiscal, imposto por imposto que a empresa paga, mas ele é um número também projetado, tá? Então aqui tá de 1º de janeiro até dia 14 do 6, e a gente pagou 931 bilhões de imposto. E o que eu acho mais legal vendo pelo site, que se vocês verem aqui, ó, vocês conseguem ver o que a gente conseguiria comprar com esse dinheiro que a gente paga de imposto por ano. Por exemplo, daria 180 milhões de. Se a gente aplicasse dinheiro na poupança em um dia. A gente conseguiria comprar 35 milhões de carros, sei lá quantos apartamentos. Aqui fica vários. Um dia eu fiquei olhando também nesse site aqui, parece até quantos apartamentos você conseguiria comprar em Guarulhos, por exemplo, né? Então, eu acho bem interessante, né? Esse tipo de estatística que a gente não tem muita ideia. Aqui, por exemplo, tem até quantos dias a gente trabalha num ano para poder pagar imposto. Desde 2010 para cá, a gente aumentou muitos dias, então a gente paga muito imposto. E qual que é a minha intenção com isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, a gente paga imposto, a gente tem que cobrar os governantes, mas a gente não tem ideia de quanto a gente paga de imposto, né? Deixa eu ver aqui. A Bruna, você vê esse computador na rua e automaticamente vira um antigoverno. Com certeza. É assim, se você ficar olhando esse site aqui, você pira porque você fica revoltado, ó. Quanto que a gente paga em imposto só em São Paulo? 331 bilhões, só no estado de São Paulo. Aqui mostra quanto que a porcentagem, né, de quanto que o habitante, o cidadão, ele paga de imposto por ano, né? Quanto que isso representa? 20% é imposto. Quanto que as empresas pagam? Quase 30% é imposto. Quanto que o microempreendedor individual paga por ano? É 25%, mais ou menos. Quanto que a arrecadação do estado de São Paulo representa num global? Peraí, um minutinho, gente. Opa. Peraí. Não tô conseguindo mutar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Só um minuto. Então, desculpa, gente. Então, só voltando aqui, vou compartilhar de novo minha tela. Bom, então aqui, ó, 37% do estado de São Paulo é arrecadação. Aqui também dá para ver a arrecadação por município, por exemplo, por estado, na verdade. São Paulo aqui é a capital, na verdade, né? 154 bilhões dentro desse ano só de arrecadação de impostos. Aqui também a gente consegue ver, por exemplo, Guarulhos. Deixa eu pegar aqui. Ó, 686 milhões só a cidade de Guarulhos arrecadou nesse ano.
Se a gente for projetar isso por 1.300.000.000 habitantes, a gente consegue ver quanto a gente paga de imposto, a gente fica até às vezes meio revoltado. São Paulo tem um dos menores municípios do país, que chama Borá. Para quem não conhece, tem cerca de 800 habitantes lá. Deixa eu pegar aqui. 1.445.000, né? Que uma cidade de 800 habitantes paga de imposto por ano, né? E tem algumas dessas estatísticas, né? Eu acho bacana para a gente conseguir ver algo assim. Deixa eu só pegar aqui. Tá bom, então isso é um ponto, né? Uma outra coisa que eu queria repassar com vocês, até para antes de a gente corrigir os exercícios, nesse plano de aula, eu coloquei uma lista do Spotify. Assim, aqui tem alguns temas que são mais relax, então, assim, eu acho que a gente está num momento muito impactante, assim, da nossa vida, né, que a gente está passando por toda essa pandemia, e é legal, às vezes, a gente estudar com alguma playlist, tá? Eu criei algumas playlists, eu coloquei aqui para vocês, pretendo criar mais, se vocês quiserem me dar sugestão, ou compartilhar alguma para eu colocar aqui, que às vezes a gente consegue estudar melhor com música, ou mesmo algum momento que a gente queira relaxar. E aqui, eu coloquei uma playlist específica de geografia, tá? Qual que é a ideia dessa minha playlist? Eu queria propor para vocês um desafio, tá? Cada música que eu coloquei aqui, eu acho que tem uns 50 minutos de música, tá? São relacionados a algum tema de aula. Aí, assim, para eu não ser injusta com quem já teve minha aula, por exemplo, no ano passado, vocês podem escutar essa playlist e eu vou propor o desafio mais lá para frente, tá? Mais lá para setembro, mais ou menos, que a gente vai ter terminado. E a gente vê algum prêmio, alguma coisa, alguma forma. A gente não sabe também como a gente vai ficar até lá, tá? Mas qual que é a ideia? Nessa playlist tem algumas músicas falando alguma coisa que talvez dê para relacionar alguma aula da gente. Então, assim, uma playlist envolvendo o assunto de população. Então, vai ter alguma música lá que vai ter algum tema assim, tá? Então, eu acho isso bem bacana. E assim, montando essa playlist, eu tentei montar com algumas músicas que eu conhecia e procurei algumas outras, tá? E tem uma música que eu achei muito interessante quando eu fui ler a letra dela, assim, a fundo, né? É uma música chamada Propaganda da Nação Zumbi, tá? O que eu achei interessante nessa música, que eu só queria ressaltar, tá? Aqui, ó, tem um trechinho falando assim: como foi visto no mundo em 2020, a carne só será vista num livro empoeirada na estante. Como nesse instante eu tô tentando lhe dizer que é melhor viver do que sobreviver, o tempo todo atento pro otário que não se vê. Você é a alma do negócio, a alma do negócio é você. Corre e lança um vírus no ar, sua propaganda não vai me enganar. Nossa, quando eu li essa letra, eu falei, caramba, meu, dá pra tirar a interpretação do momento que a gente tá passando, sabe? Então, assim, a gente vê como que às vezes uma letra de uma música ela é rica, como ela faz a gente refletir nas coisas. E a gente consegue aprender, às vezes, prestando atenção numa letra de uma música. Assim, nem todas as músicas vão ter esse conceito. Até assim, para montar essa aula, eu tive um pouco de trabalho e falei assim, caramba, eu tô tentando pensar numa letra que fala alguma coisa do nosso tema de aula. É um pouquinho difícil, tá? Mas a gente consegue ver algumas músicas, alguns conceitos que a gente tem dentro da nossa rotina. Então, eu acho isso bem bacana. Então, é esse o recado. Agora, eu vou corrigir com vocês 2 exercícios, tá? Daquela lista. Quem não fez essa lista, ela ainda vai estar disponível. Se alguém quiser refazer também, vai ficar disponível, tá? São 2 exercícios só para a gente praticar. Quais são os 2 exercícios que eu vou corrigir? Vou dizer a questão 4 e 7 com vocês. E a gente inicia o Kahoot, tá bom? Depois disso. Aqui, ó, ele mostra uma tabela sobre imigração. Então, ele mostra um recorte de tempo desde 1881 até 1930 e o número de imigrantes chegados no Brasil, tá? Então, ele apresenta as alternativas assim. Os dados apresentados na tabela se explicam dentre os fatores. Aí, pela industrialização significativa em estados do Nordeste do Brasil, sobretudo aquela ligada a bens de consumo. Então, assim, o recorte, ele não é tão focado à região Nordeste. Aqui a gente já tinha um pouco mais a questão
expansão cafeeira na região sudeste, tá? Principalmente aqui perto da década de 30, 1900. Então, não seria, sobretudo, a região nordeste. A alternativa B, que é a correta, tá? Que a gente não tem intenção de ficar, como fala, vendo se está certo ou errado, eu já vou falar qual que é correta, é a B, tá? Até mesmo eu deixei um feedbackzinho em cada uma dessas questões, né? Correta e errada, tá? Eu tinha até colocado um questionáriozinho lá para vocês responderem, pelo menos ninguém respondeu sobre essas questões. Então, assim, se depois vocês quiserem fazer, me responder, ou me mandar um WhatsApp, enfim, a forma que vocês se sentirem confortáveis, tá? Então, eu tentei deixar um feedback em cada uma dessas questões para vocês conseguirem, tipo, entender o porquê que tá certo e o porquê que tá errado. Ela tá bem sintéticazinha em algumas, mas é só pra gente conseguir entender. Então, aqui, ó, alternativa B. Pela forte demanda por força de trabalho criada pela expansão cafeeira dos estados do sudeste do Brasil. Então, ela tá correta, como eu já tinha até falado, né? Essa parte aqui, tempo, ela tá bem ligada à expansão cafeeira, tá? Alternativa C. Pela democracia racial brasileira, a favorecer a convivência pacífica entre culturas que nos seus continentes de origem poderiam até ser mais rivais. É um pouco a ideia, né? Tipo, o Brasil nunca deixou de ser racista, o mundo nunca deixou de ser racista, e não foi um período específico porque veio imigrantes de várias etnias que isso deixou de acontecer, tá? Tudo bem, aqui no Brasil pode ser um pouco mais fraco que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Pode ser, né? A gente tá trabalhando com hipótese, né? Mas existe, tá? Então a gente vê até as notícias atuais muito forte com relação a isso. Então a gente exclui essa questão. Alternativa D. Pelos expurgos de massa promovidos de países que viviam sob regimes fascistas como a Itália, a Alemanha e Japão. Qual que seria essa ideia, né? De expulsão, né? Na verdade, não teve uma expulsão, né? As pessoas vieram procurando melhor alternativas de vida, né? Aí, assim, tá bom, isso poderia ser uma que a gente consegue considerar. Mas a questão da expansão cafeira, ela é muito mais forte, tá? Alternativa E. Pela supervalorização do trabalho assalariado nas cidades, já que no campo prevalecia a mão de obra de origem escrava mais barata, né? Aqui eu acho que o principal erro dessa questão é falar sobre a supervalorização, né, do trabalho assalariado. Não teve uma supervalorização, né? A gente sabe que sempre foi uma questão de ter um certo declínio, né, um certo preconceito pelo trabalho assalariado. Então, não teve essa valorização. Então, essa alternativa estava incorreta. Então, qual que é a mais correta? É a alternativa B. A próxima questão, ela é uma questão do Enem. Ela foi do Enem, acho que lá de 2016 ou 2017, eu não lembro qual que foi o ano específico, acabei não colocando, né? Eu achei bem legal quando eu vi essa questão no ano, né? Eu falei, caramba, é bem um temazinho, foi tipo uma pergunta bem perguntinha e resposta, sabe? Uma coisa bem mais simples, mas assim, dentro de um texto, dentro de alguma coisa, é bacana você ver isso. Ó, a questão mostra uma imagenzinha aqui de umas casinhas e fala assim: os moradores andaunenses, não sei falar direito, né? Na Noruega poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria dos bosques dos fins de semana. E sem sair da mesma casa, bastava achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Então era quase um trailer ambulante, né? Aí ele fala que, uma vez implementada essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Aí coloca aqui, alternativa A, êxodo rural. Alternativa B, movimento pendular. Alternativa C, migração de retorno. Alternativa D, deslocamento sazonal. Alternativa E, ocupação de áreas centrais. Então, assim, se vocês revisitarem até os nossos slides, vocês conseguem ver que isso trata de um movimento pendular, né? Uma migração pendular. Qual é a ideia da migração pendular? É que as pessoas se deslocam ao longo da semana para algum lugar mais distante da sua residência,
para poder trabalhar. E no final de semana, ou mesmo dentro do próprio dia, né, você consegue voltar para sua residência. Guarulhos tem muita característica de ser uma cidade dormitório, tá? Então, qual que é a ideia, né? As pessoas moram aqui, dormem aqui, mas trabalham em outras cidades, tipo São Paulo, que é uma cidade maior, tem mais emprego, não que aqui não tem emprego, né? Então, assim, é muito característico de Guarulhos para São Paulo ter esse movimento pendular. Eu não lembro se eu falei isso na última aula, mas eu vi uma entrevista do Guti, né, o do prefeito aqui de Guarulhos, falando sobre essa questão da pandemia, né? E ele fala sobre essa ideia de migração pendular, ele usa essa palavra. Então, assim, é para a gente entender uma entrevista de um governante tá falando na TV que envolve uma questão de saúde pública que está afetando o nosso dia a dia, a gente precisa às vezes entender um conceito. Ele explica, né? Guarulhos tem um movimento pendular dentro da sua população. Ele usa alguns outros termos, assim, mas eu achei bem interessante, né? De ele usar isso numa entrevista pública, né? Então, acaba você tendo esse conceito. Essa questãozinha aqui é bem papum, né? O Enem tem aquela característica muito de ter uma questão enorme, falando várias coisas, aquele textão, mas essa questão aqui foi bem curtinha, tem até uma imagem, e é um movimento, é uma pergunta papum. Então, assim, essa pergunta aqui, basicamente, você tinha que saber o conceito, né? Se vocês olharem as outras alternativas, por exemplo, deslocamento sazonal. Putz, se você olhar a descrição do textinho que ele está falando aqui, você consegue encaixar muito bem com isso, mas não é o nome do conceito. É o movimento pendular, que estaria mais correto. Então, assim, tem muitas questões que a gente vai conseguindo eliminar por descrição, assim, se está mais certo, se está mais errado, igual a de cima, mas tem algumas questões que você realmente tem que saber um pouco a ideia do conceito daquilo. Então, não tem muito, assim, o que falar sobre essa questão, tá? E agora a gente vai pro momento do Kahoot. Não sei se todo mundo conhece isso, o pessoal mais novo, ou enfim, alguém ainda não tenha feito. Mas qual que é a ideia do Kahoot? É você fazer um quiz, né, de perguntas e respostas bem rápido, de 20 segundos, enfim. E é mais para a gente relembrar essa questão mesmo de conceitos, tá? Então, qual que é a ideia? Se você acertar mais rápido, uma maior sequência e menos tempo, você consegue fazer uma pontuação maior. Aí a gente depois também consegue negociar alguma coisa, sei lá, de repente. O Marcelo, para quem não conhece, entregar alguma castanha, alguma coisa aí para vocês. Enfim, a gente vai negociando isso até o final do ano, tá? Mas eu deixo marcadinho quem tá ganhando. Então, para quem não conhece, o site é esse daqui que vocês devem entrar, kahoot.it, tá? Deixa eu disponibilizar o print. Eu não sei se alguém conhece, deixa eu colocar aqui no chat também. Peraí, deixa eu colocar aqui. Para quem não conhece, é só digitar lá, kahoot.it na barra de pesquisa da internet, vocês conseguem achar. Ok? Deixa eu colocar aqui qual que é o códigozinho. Vamos ver se isso vai dar certo, que da outra vez eu tentei fazer, deu uns problemas no meu login. Tá bom. É até pra alguém que ainda não conhece, tá? O código é esse, tá, gente? Vocês podem entrar pelo site, ou até mesmo quem tá com celular, existe o aplicativo, tá bom? Deixa eu só abaixar o som aqui, que eu não sei se vocês vão escutar. Vocês conseguem ver pelo aplicativo que também chama Kahoot, tá? Então, é até legalzinho. Às vezes, até no aplicativo, até uma dicasinha. Eu acho mais rápido de você clicar. Então, vou dar alguns minutinhos pra gente fazer. Olha, entrou alguém com o nome nazismo. Meu Deus, que medo dessa pessoa. Depois eu não vou saber quem vai ser o nazismo, hein? Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui na aula hoje. Tá com umas 10 pessoas. 3 eu com certeza excluo, né? Que sou eu.
ursinho e o outro login que eu tô entrando aqui pelo celular. Tá bom. Caramba, tá bem temático, hein? Vai entrar o fascismo também aí? Esse Kahoot, ele basicamente vai englobar o tema de 3 aulas, tá? População, urbanização e imigração, tá? Eu tentei fazer isso lá na primeira aula de população, então, assim, eu aproveitei o questionário, então vai ter até um pouquinho mais de questões sobre população, mas eu também analisando, eu acho que é o tema que tem mais conceitozinho, então vai ser bom para dar uma relembrada, tá? Aí, assim, basicamente na próxima aula a gente vai começar a falar de socialismo e capitalismo e comunismo também, então vai estar mais temático para a próxima aula. Se alguém tiver alguma dificuldade para entrar no Kahoot, vocês me avisam, tá? Alguém mete capitalismo e fascismo. Tá bem temática, hein, gente? Bom que eu não vou saber quem é quem, né? Tá bom, a gente fala depois. Beleza, combinado. Podem colocar essa temática aí que eu achei interessante. Pois é, vamos lá, quebrou a regra. Acontece. Gente, a gente tem 10 pessoas aqui, 3 entraram. Se alguém tiver problema, me avisa. Senão, quando depois que eu inicio, não dá pra entrar mais pessoas, tá? Entrou alguém com o nome BCB. Eu Não tô peguei pelo celular. referência. Tô assistindo a aula pelo celular. Dá para você baixar o aplicativo tem uns 40 megas, se eu não me engano, tá? Não sei se vai ficar melhor para você entrar pelo aplicativo. Aí lá vai ter uma opçãozinha de você clicar qual que é o códigozinho dentro do aplicativo. Ah, tá bom, vou esperar mais um minutinho, tá bom? Ah, é verdade, né, Bruno? Não, mas eu acho que tem uma opção lá que dá pra ver. Eu só não sei se ele vai conseguir. Ah, o capitalismo entrou aqui no jogo, hein? Ó, o que tá falando, dá pra dividir a tela no celular. Então, eu já fiz alguns quiz no Kahoot que aparece a pergunta pra mim. Eu não lembro se aparece pra todos, tá? A gente pode até testar. E se não der certo, me desculpe, tá? Mas é, acho que é um pouco essa ideia.
A gente testa também. Você pode colocar como aluno, tá? Nossa, a União Soviética aqui entrou, vocês estão arrasando, hein? O Rian tá falando aqui, acho que isso é o máximo possível. Eu não entendi. Nossa, a Guerra Fria entrou aqui. Guerra Fria, o Cauã conseguiu entrar. Eu Vou dar uma mesmo. entrada aqui que aí eu inicio, tá? Ah, tá bom. Ó, só vou avisando que as duas primeiras perguntas são para treino, tá? Para quem não conhece. Então, acho que é mais questão de ser rápido as primeiras questões, tá bom? Então, vou dar um start, tá bom, gente? Vamos lá. Tem 27 perguntas. Olha, todo mundo acertou. Vamos pra próxima. Capitalismo foi mais rápido, hein, gente? Quem vai ganhar essa corrida, hein? Aí, beleza. Ó, as próximas questões agora são sérias, tá? Isso daí foi mais pra treinar e também dar uma acordadinha. Então vamos lá. E capitalismo tá na frente, hein? Atrás tá o nazismo. Ih! E alguém clicou errado, hein? Ih, denunciou, hein? E denunciou. E eu acho que alguém não respondeu também, hein? São 6, né? Capitalismo aqui, ó, tá indo, tá progredindo. Pergunta, ela fica aqui em cima também, tá, gente? Então, se alguém ainda não pegou a pergunta, ela fica aqui em cima também.
gente já teve mais uma discrepância de respostas, hein? Vamos para a próxima. É uma população absoluta não significa que a população relativa ela é mais alta, tá? Então, falso. Gente, eu só não tô comentando muito porque às vezes uma questão pode responder a próxima, tá? Mas depois a gente comenta algumas se vocês quiserem. Ou se vocês discordarem, enfim. Capitalismo tá indo na frente, a União Soviética tá chegando, hein? O nazismo tá com fogo. Ih, gente, alguém colocou Karl Marx aqui. Eu acho que o pessoal do comunismo e União Soviética tá colocando Karl Marx aqui, hein? Mas foi o Malthus que a gente estudou. Alguém é daltônico. Ah, o do Cauã travou. Mas, Cauã, você tava conseguindo ver a pergunta e a resposta pelo celular? Então, vamos lá, próxima pergunta. Uma pessoa errou. Mas eles não tá com foguinho agora. Esse foguinho, gente, é porque a pessoa subiu mais, viu? Ah, entendi, Cauã. Vou passar aqui para a próxima pergunta. E, gente, Bolsa Família aqui, Bolsa Família é mais atual, hein? Caramba, a União Soviética passou o capitalismo, hein? Ih, essa briga tá boa, hein? Tema até para a nossa próxima aula. Vamos lá. Super! Cauã, eu acredito que, não sei, deve ter travado, mas eu acho que eu consigo disponibilizar depois esse quiz para vocês, tá? Até para se alguém quiser fazer depois. Então, eu vou deixar aí público e depois eu acho que dá para compartilhar com vocês. Eu vou ver o jeito direitinho, tá bom? Que aí depois se quiser fazer, ou enfim, que é à vontade. Se vocês quiserem também relembrar, que isso aqui é bem mais conceitozinho, então dá para relembrar. Leitos. Eu não vou ficar comentando que eu posso dar algum spoiler e eu sou cheia dessa. Então, depois no final de comento. Olha, a União Soviética tá indo, hein? Os últimos serão os primeiros fascistas. Olha, as outras alternativas elas poderiam até ser plausíveis, né? Tipo, porque não gostava de pobre, mas o correto mesmo seria porque aumenta o gasto com pessoas improdutivas, tá? Seria um que ele disse de fato. E União Soviética tá indo, hein?
Até uma coisa que eu esqueci de falar, no Kahoot pode ter várias alternativas corretas, tá? Se vocês acharem que tá correto, pode colocar. No caso aqui, todas as alternativas estão corretas. Foram tudo coisas que o Malto disse, tá? Então, ele culpava os pobres pela pobreza, ele falava sobre a competição por alimentos, ele falava que podia gerar guerra e fome. Então, vocês todos estão corretos. Ih, tem uma divisão aqui, hein, gente? Olha, a União Soviética tá disparando, mas o nazismo também tá chegando lá atrás, hein? Às vezes aqui, ó, ainda tem, a gente chegou na metade. Pode surpreender ainda, hein? Boa, gente. Ó, até pra só dar um comentário, porque eu acho que isso não vai dar nenhum spoiler, tá? A pergunta anterior falava assim, a teoria do Lao Tzu é totalmente válida ainda? Não, porque teve algumas críticas. A gente ainda estuda nos dias de hoje, mas o neomalthusianismo, ela é uma teoria ampliada do Lao Tzu, né? Então pegaram todas as críticas lá que Lao Tzu tinha, até mesmo por questão de cenário que ele vivia lá na época e aprimoraram. Então, o neomalthusianismo ela seria o mais aceitável hoje em dia, tá? Que pegou o que o Lao Tzu disse e melhorou a teoria dele. Então, boa, galerinha. Ó, o nazismo daqui a pouco vai passar o capitalismo, hein? Esperto. Boa. Essas duas alternativas aqui não era muito o cenário que o Mao Tzu vivia, tá? Tipo, questão da China, não tinha ainda 1 bilhão de habitantes. É, essas análises qualitativas e quantitativas, tá bom, pode ser algo que ele realmente não analisou, mas não tinha muito essa análise no período, então que seria mais correto seria o erro mesmo na teoria dele seriam por esses dois fatores, tá? Que ele superestimou o crescimento da população e subestimou dos alimentos, tá? Ó, a lista chegando, hein? Aí, boa. É, violência e poluição, eles são problemas da urbanização, tá, gente? Que não seria um problema, assim, tão específico, seria o êxodo rural. Ali tem alguma influência na urbanização, mas não seria necessariamente um problema da urbanização, tá bom? Passou o capitalismo aí. Os países subdesenvolvidos, eles têm cidades mais urbanizadas, tá, gente? Ó, o capitalismo tá caindo aqui, hein? O nazismo subiu, hein? Caramba, hein? Vocês veem que tudo pode mudar, hein?
Aí, boa. Às vezes tá com foguinho aqui, hein? Ó, reparem em ambiental na palavra, hein? Tomem cuidado. Ó, ficou bem dividido, tá? Moradia, ela não é um problema ambiental necessariamente, tá bom? Ela é social. Caramba, o nazismo tá bom, hein? Aí, boa. A maioria acertou. Acho que mais gente ia errar essa. Aí, boa. Ih, ficou bem dividido aqui, hein, gente? Ó, aqui é o exceto, hein? Então, só o conluio que ela não é um tipo de imigração, tá? Nazismo aí tá na frente, parando, hein? Bruna já se revelando aí. Aí, boa, Maria acertou. Nazismo disparou, hein? Assim, conceitualmente, isso não é muito bacana. Nazismo vencendo. Aí, todo mundo acertou, gente. Caramba, nazismo tá disparado, hein? Antepenúltima, gente. União Soviética já teve sua glória. É, Bruno, primeiro tá disparado, hein? Putz, Bruno. Mas ainda tá na frente, hein? Vamos lá, penúltima.
Caramba, só um acertou. É bom que a gente relembrar esses nomes diferentes, que qual que é o conceito deles. Bom, a última eu acho que tá fácil, hein? É, o caderno tá aberto e a gente também comentou hoje, né? Questão que a gente corrigiu hoje. Aí, boa, a maioria acertou, gente. Então vamos lá ver quem ganhou esse questionário. Olha, o nazismo ganhou, depois o capitalismo, em seguida a União Soviética. Caramba, gente. Como falei, né? Parabéns, nazismo, que é a Bruna, pelo que eu entendi. E é ruim só conceitualmente, né? O nazismo ganhando não é bom, né? Mas é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma questão, mas eu fico um pouquinho no chat aqui, tá bom? É isso.